Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Egídio Neto, sou professor do Inatel e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o mundo dos drones. É sempre um prazer para mim poder falar um pouco sobre o Inatel, compartilhar minhas experiências com vocês desse mundo tão fascinante que é o mundo dos drones. Então, fica aqui já o meu convite para você ficar até o final desse vídeo, aprender um pouquinho, trocar uma ideia, trocar experiência e dizer para vocês que eu estou sempre à disposição de vocês, caso vocês queiram saber mais sobre o Inatel, o laboratório de robótica, os drones e tudo mais. Sou ex-aluno do Inatel, fiz toda a minha história no Inatel até agora, então acredito que eu tenho um pouquinho a compartilhar com vocês sobre o Inatel. Muito obrigado pela presença de vocês e bora lá, né? Bora fazer um voo muito rápido, mas muito interessante sobre o mundo dos drones. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado e tenham todos aí um bom voo pelo mundo dos drones a partir de agora. Valeu, galera! Tamo junto! Bom, antes de mais nada, esse aqui é um workshop, né, feito com muito carinho por mim, que sou professor do Inatel, um dos professores orientadores da RobotBulls, a equipe de robótica do Inatel, né, e dentre várias modalidades, vocês terão aqui a oportunidade do pessoal da RobotBulls estar aqui falando para vocês de todas as modalidades, mas dentre essas modalidades nós temos aí uma modalidade, né, que é a equipe de drones do Inatel. Ela foi fundada em 2018, né, dentro da RobotBulls, que já existe há mais tempo, e aí nós vemos realizando pesquisas, trabalhos, né, dentro dessa área. Nós estamos aí trabalhando com os nossos primeiros drones montados e configurados por nós, e vem muita novidade por aí, né? Então, sintam-se acolhidos pelo Inatel, pela RobotBulls, que é a equipe de robótica do Inatel. Falo aqui em nome do professor Alexandre Baratella também e do professor Wanderson Saldanha, né, meus queridos companheiros, e espero que vocês gostem do conteúdo, né, que está aqui sendo produzido para vocês, né, e que vocês tenham aí um ótimo feriado com essas informações que nós veremos a partir de agora. Então, sejam todos muito bem-vindos e para começar, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o professor Egídio Neto. Durante o meu tempo vago, eu sou ciclista e curioso, né? Sempre tenho bastante interesse por todas as novidades aí da área de tecnologia. Então eu já convido vocês aí, caso queiram, né, me sigam lá nas redes sociais. Tenho lá um perfil no Instagram, professor Egídio Neto, né? E também sou ciclista nas horas vagas. Então, se você estiver aqui no sul de Minas, você gosta de pedalar, pode me chamar para um pedal também, que nós estamos aí. Um pouquinho da minha história, né? Eu sou professor hoje do Inatel, mas como é que eu cheguei lá? Né? Então, vou contar brevemente uma história para vocês aqui. Vou tentar ser um pouco breve. Sempre que eu conto essa história, eu me emociono porque o Inatel, né, ele faz parte da minha história. E eu conheci o Inatel talvez como muitos de vocês tenham conhecido. Conheci o Inatel no ano de 2006, ainda quando eu estava no segundo ano do ensino médio. E o Inatel é para mim, né, algo de muito orgulho aí durante a história da minha vida. Em 2006, aqui cheguei em Santa Rita pela primeira vez, já no segundo ano do ensino médio. Fui recebido calorosamente no Inatel pelo professor André Abad, que hoje é um grande amigo, e conheci o Inatel durante uma FETIM. Naquele momento fiquei fascinado, coloquei na minha cabeça que eu ia estudar no Inatel, e a partir dali foi só seguir aí o sonho e depois fazer o vestibular, entrar no Inatel. Então eu ingressei no Inatel no ano de 2007, no curso de Engenharia Elétrica com ênfase em telecomunicações, e me formei no final de 2011, tá? Aqui no Inatel. Durante a minha graduação, eu fiz muita coisa no Inatel. Eu participei de comissão de formatura, eu participei do DA como representante estudantil, eu fui monitor, eu fiz iniciação científica, eu fiz estágio no Inatel Competence Center, né?
Então, eu sempre fui muito ativo nas questões, né, nas atividades no Inatel, não só naquelas atividades, né, acadêmicas do dia a dia, das disciplinas e tudo mais, mas eu procurei aí ao longo do Inatel participar de muitas atividades, dentre as infinitas possibilidades que o Inatel dá aos seus alunos aí para poder alavancar a sua carreira, né, já criar um bom currículo ao longo do curso. Depois eu ingressei, né, no mestrado em telecomunicações em 2012 e terminei o meu mestrado em telecomunicações no Inatel em 2014, né, dentro do laboratório aí do Inatel, um laboratório conhecido como Laboratório Oca. Hoje eu sou doutorando em telecomunicações no Inatel e sou professor também do Inatel, então além de aluno do Inatel, né, de doutorado, eu sou professor, olha para vocês verem, né, eu sou professor e aluno ao mesmo tempo. E eu sou professor no Inatel desde 2015, curiosamente, professor, né, do time, digamos assim, de automação industrial e engenharia elétrica, né. Hoje vocês vão ver que as minhas atividades são ligadas à robótica, sistemas de controle, drones, né. Então, eu gosto sempre de misturar as áreas de tecnologia, então a minha vida foi sempre uma mistura de telecomunicações e automação, né, desde 2015, inclusive meu trabalho de doutorado é nessa área, né, de sistemas de comunicação para a indústria 4.0. Então, não tento definir uma área, prefiro falar que eu sou um curioso, né, perdido no mundo de tecnologia aí, né, e sempre à disposição para aprender e ensinar, como sempre. Bom, chega de falar de mim. Caso vocês tenham alguma curiosidade sobre o Inatel, as carreiras, os cursos, as profissões depois e tudo mais, eu estou à disposição aí pelos meios de comunicação, é só me encontrar por aí que a gente conversa, beleza? Então, vamos ao que interessa aí, vamos ao mundo dos drones. Bom, pessoal, então quando nós falamos aí sobre o mundo dos drones, né, já vem a nossa imagem muitas vezes, aquele drone que a gente vê na festa de casamento, fazendo imagens, né, o drone quase batendo na cabeça do padre, né, quase arrancando o penteado da noiva, ou aqueles drones nos eventos que a gente está acostumado a frequentar, né, como grandes festas, grandes eventos e assim por diante. Mas eu vou reproduzir alguns trechos de alguns vídeos aqui ao longo da nossa apresentação e prestem atenção porque os drones eles vão muito além de geração de conteúdo audiovisual e de entretenimento. Então, vamos lá. Eu vou começar com esse vídeo, dando os créditos aqui aos donos, né, que criaram esse vídeo, mas esse vídeo conta um pouquinho da história dos drones e traz o nome de dois caras que revolucionaram a história dos drones. Bom, pessoal, então, né, dados aí os créditos aos criadores desse vídeo, muito interessante, eles nos mostram duas figuras em vertentes diferentes. Abby Karen, focado em aplicações militares, enquanto Mr. Wang, o famoso, né, mestre dos drones aí também, da famosa empresa, né, a DJI, ou em inglês a sigla DJI, né, essa empresa fascinante que transformou o mercado dos drones aí para entretenimento. E nós vamos ver também que os drones eles estão aí não só na área de entretenimento, mas em diversas aplicações muito interessantes e algumas até, eu diria que intrigantes ou que devem ser questionadas por nós até onde devemos ir com essa tecnologia. Então, continuem com a gente aí, que agora nós vamos falar sobre as aplicações dos drones nas mais diversas áreas, vendo alguns trechos de vídeos disponíveis nas plataformas, né, como o YouTube, que exemplificam bastante, né, a gama de possibilidades que nós temos aí para essas aplicações, beleza? Bom, uma primeira aplicação, né, seria o alijamento de cargas. Então, do que se trata o alijamento de cargas? Drone para transporte de algum tipo de material. Provavelmente você já deve ter visto, né, os drones aí sendo utilizados para o transporte e entrega, né, de alguns produtos por grandes empresas, por exemplo, como a Amazon, né, em alguns países. Existem algumas cidades que já permitem, né, testes para entregas utilizando drones
então provavelmente você já tenha visto alguma aplicação desse tipo. Vou rodar aqui. O carteiro vai deixar de tocar 2 vezes. Os Correios da Suíça estão a testar drones para fazerem entregas. O carteiro vai deixar de tocar 2 vezes. Os Correios da Suíça estão a testar drones para fazerem entregas. O teste está a ser realizado em parceria com uma empresa suíça de transporte aéreo e um fabricante de drones para transporte de cargas. Para já, estes carteiros voadores apenas podem entregar pequenos pacotes, até 1 kg. Mais uma aplicação. Olá pessoal, eu sou o Norton da Dr. Drone e esse é o primeiro Dronecast, onde vamos abordar o assunto: entrega com drones, utopia ou realidade? O vídeo que vocês estão vendo na tela é uma entrega real com drone realizada pela Amazon, que publicou recentemente uma notícia do novo drone do programa Prime Air, que mudou bastante o design e funcionalidade em relação ao primeiro drone apresentado, cerca de 2 anos atrás, sendo agora um drone do tipo VTOL, que para quem não sabe é o tipo de drone que pode fazer decolagem e pouso vertical, e também pode se comportar mais ou menos como um asa fixa, permitindo um voo mais rápido e eficiente energeticamente do que um multirotor comum. O conceito VTOL não é novidade, foi patenteado por Nikola Tesla em 1921. A entrega com drones é um assunto polêmico, dividindo opiniões constantemente. De um lado estão alguns profissionais que trabalham com drones e são, digamos assim, mais da velha guarda. A maioria veio do aeromodelismo e entendem muito do que está disponível no mercado em relação às tecnologias atuais. Do outro lado estão mega empresas como Google, DHL, China Logistics, Amazon, Correios da Suécia, diversas startups, onde as mais expressivas são a Maternet, Flyter e a Kiki, que é de produtos farmacêuticos, além de algumas universidades de tecnologia. Esses 3 grupos têm prometido entregas regulares completamente viabilizadas para um futuro bem próximo, coisa de 1 ou 2 anos no máximo. Vamos dar uma olhadinha no argumento dos lados contrários à entrega com os drones. Então, o que o pessoal que acha que não vai acontecer a entrega com drone, geralmente, quais são os argumentos dessas pessoas? Então, primeiro, sensores atuais muito suscetíveis à interferência eletromagnética, como o GPS e o magnetômetro. Inviabilidade em relação ao espaço aéreo, causando congestionamento, falta de controle e caos. Estratégia de marketing. Sabemos que o assunto drones é um assunto hype e toda vez que uma grande empresa lança uma nota sobre logística de última milha com drones, ocorre um grande burburinho e a marca cresce em menções na imprensa, né? Isso é bom para a marca. E perigo iminente de quedas e acidentes. Somado a esses argumentos, em terras tupiniquins ainda é comum ver o argumento do risco Brasil, segundo o qual marginais derrubariam constantemente os drones para roubar as cargas e os próprios drones. A maioria dos profissionais que defendem que as entregas com drones não vão acontecer baseiam sua opinião em tecnologias atuais. Realmente, se você pensar em um drone convencional aí com FPV, um rádio HF, dependente somente de GPS e no máximo um sonar, realmente a entrega é inviável. A probabilidade de você perder o sinal, sofrer por interferências do ambiente e ficar sem referência é muito grande. Já acontece em muitos casos assim atualmente. No entanto, um drone com apoio de processamento computacional de imagens em tempo real, redundância de sensores essenciais, paraquedas inteligente, uma grande autonomia, inteligência artificial para navegação com aprendizado de rotas e transponder, vai sim conseguir realizar entregas de alguma forma. Talvez não tão cedo em centros urbanos superpovoados, mas o potencial em pequenas cidades, na área rural e regiões metropolitanas é enorme. A questão de soluções de logística com drones para o consumidor final não está resumida em substituir o motoboy ou o carteiro, como muitos imaginam. Existem diversos problemas pontuais que devem ser levados em conta.
Vamos ver agora algumas soluções em pesquisa atualmente. Primeiro, da própria Amazon, Amazon Prime Air. O programa da Amazon para entregas na porta de casa já está em andamento há alguns anos. No último mês foi apresentado um novo modelo de drone sendo utilizado em testes. Trata-se de um drone do tipo VTOL, que tem capacidade de decolagem e pouso vertical, aliado a um perfil aerodinâmico que permite velocidades maiores em voo. Bom, pessoal, então isso foi um pouco sobre a área de transporte de cargas. Nós temos também a área de segurança, onde nós temos algumas empresas, já em outros países, inclusive no Brasil, investindo nessa tecnologia de forma com que os drones nos ajudem a fazer a segurança de determinados locais. Então, a utilização de drones para aplicações na área de segurança também é uma boa pedida. Então, veremos um trecho aqui de um vídeo, somente um trecho, para exemplificar essa ideia. E os drones, aqueles helicópteros guiados por controle remoto, estão ficando cada dia mais comuns aqui na nossa região. Em São José dos Campos, empresários estão investindo nesses equipamentos para fazer alguns serviços, né, André? Pois é, e até quem não tem investimento, aliás, ele não é um investimento tão muito alto caro. Assim, não é tão caro, né? Um drone custa a partir de R$300, mas é preciso respeitar algumas regras. Divertido mas pro Daniel, operar drones está longe de ser um passatempo. É o novo ganha-pão. Depois de 4 meses de muita pesquisa, ele investiu R$7 mil nesses equipamentos, com o objetivo de ganhar muito dinheiro com eles. O negócio ainda não decolou como ele esperava, mas as condições para isso acontecer são muito boas. Estou engatinhando nisso ainda, porque o mercado ainda é novo, mas acredito que tem muito a crescer ainda, tanto internamente quanto fora do Brasil. Eles apareceram com cara de brinquedo, mas logo os drones se transformaram em ferramenta de trabalho para muita gente. E aos poucos, a utilidade desse equipamento está indo cada vez mais longe. Eventos, fotos, vídeos, mapeamentos, vigilância, serviços perigosos de manutenção. O responsável pela construção deste condomínio em São José dos Campos contratou o serviço de drone e está bastante animado com os resultados. Pode ser associado a uma questão de monitoramento de segurança, que seja perimetral ou de fluxo de pessoas ou de carros. Acho que existe essa aplicabilidade, O Renato, dono de uma produtora de vídeo, usa drones há 2 anos. Ele explica que o equipamento está se tornando, em muitos casos, uma alternativa. A gente sempre alugou ele. Bom, pessoal, então nós podemos ver aqui o drone sendo utilizado para vigilância. E uma coisa interessante a ser ressaltada é que muitas vezes o pessoal faz essa confusão na televisão, mistura drone com helicóptero, fala que drone é uma solução barata e assim por diante. E a gente já viu nesses vídeos até aqui que não é bem assim. Os drones são equipamentos caros, existem regras para operar esses equipamentos. O investimento muitas vezes é um investimento alto, porque qualquer acidente pode colocar o seu investimento todo por água abaixo. Então é sempre bom a gente ficar atento à forma com que tratam-se os drones num conceito mais de cotidiano. Drone é uma tecnologia, um produto que envolve várias tecnologias e que tem que ser tratado como tal, até por questões de segurança. Mas continuando nessa linha de segurança, vamos ver mais um trechinho de um vídeo onde a Polícia Rodoviária Federal já utiliza esses brinquedinhos, entre aspas, para poder fazer a patrulha das estradas aqui no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal está começando a usar drones, aqueles aparelhos que voam e registram imagens pilotados por controle remoto. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo da ANAC já autorizou o uso dos drones nas estradas. A ideia é ampliar para todo o Brasil o novo tipo de fiscalização que foi testado nesse feriado de Tiradentes, em Mato Grosso do Sul. Do alto, câmeras registram a imprudência de motoristas na principal rodovia federal de Mato Grosso do Sul.
Enquanto o motociclista faz conversão proibida, o motorista do carro branco realiza ultrapassagem em faixa contínua. Repare que logo adiante tem uma curva e, mesmo assim, ele preferiu arriscar a própria vida. Logo depois do flagrante, policiais rodoviários fazem abordagem do motorista. Um momento de bobeira, nem passou pela cabeça. E aí, agora? Arcar com as consequências. O motorista levou multa de R$ 1.400 e 7 pontos na carteira. O flagrante do desrespeito à lei de trânsito foi na BR-163, estrada que concentra quase metade dos acidentes registrados nas rodovias do estado. As imagens foram gravadas por drones, aeronaves pilotadas por controle remoto. O uso de drones nas estradas faz parte de um projeto que a Polícia Rodoviária Federal está testando aqui em Mato Grosso do Sul e deve implantar ainda este ano em todo o país. Além de ajudarem na fiscalização dos motoristas, os aparelhos também vão facilitar o trabalho da polícia no combate a crimes, como roubo de carros, tráfico de drogas e armas. Bom, pessoal, então vemos aí algumas opções, né, algumas possibilidades para o uso dos drones na área de segurança. E agora eu acredito que vem aí uma das mais interessantes ou das formas mais emocionantes de se utilizar um drone, a velocidade. Então, hoje em dia nós já temos as corridas de drones, né, que são muito interessantes por sinal, e são drones que utilizam pequenas câmeras, como essa desse drone que está aqui, né, e que essa câmera faz um link com óculos, né, de visão em primeira pessoa, os famosos FPVs, para que você consiga pilotá-los. Eles são drones bastante enxutos, eles basicamente têm os seus rotores, as suas hélices, uma câmera para pilotagem, simplesmente comunicação de rádio e placa de controle, nada mais que isso. Então esses bichinhos que vocês, né, como esse que você está vendo aí na tela, são muito difíceis de serem controlados e requerem muita habilidade do piloto. Então vamos dar uma olhada, né, no que são esses drones de velocidade e vamos voar junto com um desses drones, né, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, se você tem algum problema com questão, né, de labirinto e labirintite, pule essa parte do vídeo e espere a gente passar para o próximo. Bom, galera, eu acredito que vocês já tenham, né, por esse trechinho do vídeo, tido uma pequena noção de que pilotar um drone em FPV, principalmente em um ambiente indoor como esse aí, é só, né, para quem gosta de muita emoção e tem muita coragem. E aí, se você está achando que drone é coisa de gente grande, dá uma olhada no próximo vídeo. Olha aí, que interessante, né? Então, não é só para gente grande, sim para gente, né, motivada e muito competente. Muito legal esse vídeo. Bom, não poderíamos passar por aqui sem falar de entretenimento e de captura de imagens. Então, esse é um outro ponto muito interessante, porque, né, temos aqui um exemplo da DJI,
que é a grande marca do momento, é a marca que faz os maiores lançamentos e trabalha aí fortemente no mercado de tecnologia e de drones, trazendo o que há de mais interessante dentro desse segmento. Existem diversas marcas no mercado, as marcas têm evoluído a cada dia, e aí para capturas de imagens a gente tem drones de um pouco mais de R$500 até drones que chegam a custar aí em torno de R$100 mil, que é o caso desse brinquedinho que faz a captura de imagens do próximo vídeo. Bom, galera, então dá uma olhada nesse brinquedinho, Um drone que atinge velocidades até de cerca de 100 km por hora, faz imagens em 4K, tem câmeras com sistemas muito modernos de estabilização de imagens, o famoso gimbal, que faz aí todo esse sistema de controle de estabilidade da câmera. Algo que não se poderia imaginar alguns anos atrás. Hoje, basicamente, em todas as aplicações aí de capturas de imagens, na maior parte delas, a gente consegue substituir, por exemplo, um helicóptero que faria as imagens por um drone. Mas ainda esbarramos nas questões de autonomia de bateria que serão comentadas mais adiante. Bom, vamos a mais algumas aplicações. Nós temos aqui o caso das aplicações na área de saúde, e aí vem uma aplicação muito interessante. Então, não podemos pensar nos drones somente para entretenimento, transporte de cargas ou segurança. Um drone pode, inclusive, salvar uma vida. Então, saca só essa aplicação fantástica. 112 operator, what is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here.
Hi, I'm Alec Momon. I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 km per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. Pessoal, então olha que interessante, só para a gente não se alongar no vídeo. Você consegue, substituindo uma ambulância, né, com um desfibrilador por um drone, aumentar as chances de salvar uma pessoa que teve um problema cardíaco, né, de 8% para 80%. Porque esse drone ele voa em linha reta e numa velocidade de até 100 km por hora. Enquanto uma ambulância ela pode encontrar complicações, vias congestionadas e tudo mais. Então, ficam aqui os créditos, né, para esse grupo de pesquisa que desenvolveu esse trabalho fantástico. Bom, nós não podemos no Brasil falar de drones sem falar de agricultura. O agronegócio, mesmo em tempos de crise, ele é uma das áreas que mais demanda tecnologia neste momento. Tecnologias como drone, internet das coisas e outras soluções, como nós vimos vendo várias startups, várias empresas surgindo nesse segmento. E, para o caso dos drones, não é diferente. Tanto a parte de captação de imagens, mapeamento, análise de padrões, implantações e tudo mais, até a irrigação, né? Várias são as possibilidades de aplicação dos drones. Eu vou rodar uma parte curtinha de um vídeo que mostra um desses drones que foram desenvolvidos especialmente para aplicações de agricultura, que é o drone Agras, né? E, curiosamente, nós temos um drone desse no Inatel, né, que está com o grupo de pesquisas em 5G e 6G para desenvolver aplicações de conectividade com o drone em aplicações da agroindústria, né, e do setor de agricultura aqui no Brasil. Então deem uma olhada nesse drone que é fantástico. Vamos lá. 我是一名植保无人机飞手，从事植保作业已经有半年时间。我的每天的主要工作是给南瓜和玉米打药。以前我就很关注植保无人机，但是学习飞行和操控很困难，需要很小心的去飞行。在试用了 MGES 以后，我发现这是一台很智能的植保无人机，它让作业变得更简单。每次作业前，拿着遥控器绕着农田走一圈，就能直接规划好航线。 下次作业时直接调用数据就可以了。设置好喷洒参数和作业模式，上传到植保无人机以后，就能开始自动作业。操作简单，而且效率很高。我们一天能完成400-500亩的作业。有的田块不平整，手动调整高度很难，经常会喷洒不均匀。MGES 配备了3台雷达，飞的时候可以自动定高，完全不用担心掉高影响喷洒质量。 最终的喷洒效果是最重要的。MGES 配备了双。Pessoal, olha esse carinha, que loucura. Eu tive o privilégio, né, de ser um dos primeiros aqui no Inatel a pilotar esse bichinho, né? Eu não tenho imagens aqui, não estou em home office, né, como quase todo mundo nessa quarentena, então eu não tive acesso a alguns conteúdos que já foram produzidos. Mas eu, com a equipe lá do Centro de Referência em Radiocomunicação do Inatel, já tive o privilégio de operar esse drone. Esse carinha é um octacóptero, né, fantástico. Ele carrega até 10 litros de fertilizante. O seu controle tem conectividade com a internet. Ele tem sistemas de GPS. Você traça as rotas pelas quais ele deve percorrer. Você regula a quantidade de líquido que será pulverizado por hectare. É um aplicativo, um drone, uma tecnologia fantástica. Então, nós temos também aplicações, né, para a área de agricultura. E aí você pode estar se perguntando, quanto custa um bichinho desse? Então, se você der um Google aí num Agras, você vai ver que ele pode custar mais caro do que um dos carros que você mais deseja na sua vida.
tá bom? Brincadeira, também não é assim, né? Mas ele não é muito baratinho não, beleza, galera? Bom, e aí nós chegamos numa área polêmica, que é a área militar. Até onde podemos ir? Ué, peraí, mas os drones não vieram da área militar? Então a gente tem que pensar com muita calma. Muitas das tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia, elas vieram de tecnologias militares, que muitas vezes foram impulsionadas pelas guerras, e aí a gente tem sempre esse contraponto. Eu vou mostrar aqui uma aplicação, ela está disponível também pela empresa que desenvolveu essa aplicação, entre aspas, aqui no YouTube. Então, bora ver essa aplicação que é polêmica, mas nos faz pensar, assim como os caras que inventaram o avião, né, por que e para que essas tecnologias podem ser utilizadas. Então vamos lá. Our pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot... Bom, galera, deu para ver que esse carinha aí não tá de brincadeira, né? Então, é claro que são protótipos, são testes, são empresas voltadas para a área militar e que podem apresentar esse tipo de solução, utilizando aí um conjunto de processamento de imagem, inteligência artificial, drones e tudo mais, para aplicações na área militar. Então, não podemos deixar de fora, porque tudo que pode ser utilizado para o bem, também pode ser utilizado para o mal, e todo mundo que trabalha e vive de tecnologia sempre vai ter esses dilemas aí, de por que, como e quando desenvolver ou aplicar as tecnologias disponíveis. Beleza? Nós temos aqui também entretenimento, né? O pessoal agora, ao invés de trabalhar com fogos de artifício, por questões de os fogos de artifício perturbarem os animais, os idosos e tudo mais, invadirem a privacidade das pessoas, né? Tirando aí o sossego daqueles que não gostam dos fogos de artifício, existem algumas empresas criando soluções em que você pode animar o céu, né, da sua cidade em datas festivas, utilizando aí o que nós chamamos de uma colmeia de drones. Então, vamos dar uma olhadinha rápida nessa missão. I was telling the girls that this was the same thing that was at the Winter Olympics and also at the Super Bowl, and that they should
that this is going to happen here. Bom pessoal, então aqui nós temos uma pequena amostra de como esse mundo dos drones é fascinante também para o entretenimento, né, colorindo o céu, criando esses padrões. Nada disso seria possível se não fossem várias engenharias envolvidas e a gente está sempre aqui para falar das engenharias. Então eu preciso de engenharia de computação, de automação, de telecomunicações, engenharia elétrica, eu preciso de todo mundo junto para poder desenvolver uma solução dessa. Não é um, não são dois, nem três engenheiros e engenheiras que desenvolvem esse tipo de solução. É um time muito grande e multidisciplinar. Então, em todas as áreas, né, do conhecimento, tem espaço para que você possa usar esse seu conhecimento aplicado a esse tipo de tecnologia. Bom, quando se fala de pesquisa e desenvolvimento, para quem ficou curioso até aqui, vale uma pesquisa a esse carinha que aparece nessa foto. Raffaello D'Andrea é um dos entusiastas do mundo dos drones, é um cara que tem palestras em TEDx, né, e todos esses eventos de empreendedorismo, inovação e tecnologia, e pode ser considerado aí um dos precursores quando o assunto é aplicar sistemas de controle e inteligência artificial aos drones de uma forma fascinante. Eu vou deixar aqui, né, a curiosidade para vocês, pesquisem sobre esse carinha, o Raffaello D'Andrea, do qual vou mostrar só um trechinho para vocês. Flight is motion. Flight is the ultimate motion. When I was young, I taught myself how to do something called lucid dreaming, which is the ability to kind of control your dreams. I naturally flew, and this is a common thing for people. And I think we're just fascinated by things that fly because we can't do it, and it does seem magical. The motivation behind my work, broadly speaking, is I just love to create, and I use motion as my medium. Robotics and AI encapsulates motion. I like to create new stuff, so that's why I went into engineering. I got a PhD in engineering, I was a professor in engineering. And then I discovered entrepreneurship, and I discovered doing performance art. These are new mediums for creation. I love those as well. I don't really distinguish between them. I founded a company called Kiva Systems, which eventually was bought by Amazon, is now Amazon Robotics. 5 years into it, the part that I was responsible for was well established, and it became more about scaling it as a business, and I decided I wanted to go back into academia. Então, galera, não vou me alongar nesse vídeo, mas Raffaello D'Andrea, quem curtiu essa história dos drones com inteligência artificial e com sistemas de controle, esse é um dos caras, né, considerados aí um dos grandes especialistas da área, o qual todo mundo que gosta de drones e tecnologia deveria se inspirar um pouquinho, beleza? Então fica a dica quando se trata aqui de pesquisa e desenvolvimento. Esse é um dos caras. É claro que existe uma grande equipe por trás, né, de todo bom engenheiro, e esse cara sabe coordenar muito bem tudo isso aí. Ele falou algumas palavrinhas no começo do vídeo: empreendedorismo, inovação, tecnologia, inteligência artificial, robótica. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês, além de tudo isso de tecnologia, é que vocês perceberam que alguns dos vídeos que eu mostrei aqui durante
essa apresentação até o momento, eles estão em inglês e muitas vezes eles nem têm legenda. Então, se você está aí assistindo esse vídeo, já é um aluno do Inatel ou é um estudante que quer estudar no Inatel, você tem que pensar o seguinte: profissional de tecnologia hoje em dia, sem inglês, ele pode ter as melhores habilidades técnicas. Se ele não tiver uma boa comunicação e um bom comportamento e relacionamento interpessoal, ele não chegará aos lugares mais desejados. Então já fica a dica que você também tem que estudar inglês, beleza? Bom, finalizando as aplicações, nós temos o transporte de pessoas, algo que ainda esbarra em questões legais, em questões de controle do espaço aéreo, mas que nós já vemos algumas empresas testando, com sucesso ou não, com acidentes ou sem acidentes, vocês podem encontrar isso aí na internet, mas já é possível realizar o transporte de pessoas utilizando drones. Bom, eu já não poderia andar pilotar esse drone, porque ele só suporta 100 kg, então eu estaria fora, né? Mas paciência. Então, pessoal, por que a gente tem um grupo de pesquisa no Inatel, né, voltado para robótica, especificamente nesse caso uma parte do grupo da RobotBulls voltado para os drones? Porque os drones, eles têm embarcado, de tecnologia embarcada neles, várias áreas que nós estudamos aí ao longo do curso, como sistemas de controle, inteligência artificial, processamento de imagens, sistemas autônomos, a parte de otimização. E aí o drone também traz novos modelos de negócio, novas oportunidades e também oportunidades relacionadas à área de regulamentação. Então, isso resume um pouquinho do porquê a gente está voltado para os drones com uma parte da equipe da RobotBulls. É porque lá a gente pode aprender muito, a gente pode desenvolver muita coisa, para os drones que depois podem ser aplicadas na indústria. Porque hoje, se você pesquisar um pouquinho sobre a indústria 4.0 ou pesquisar aí, procurar o vídeo do professor Wanderson Saldanha, anterior a esse meu vídeo, ou o vídeo do professor João Paulo, também anterior a esse vídeo, que eles falam mais de indústria 4.0 e sistemas de automação, vocês vão ver que essas áreas que eu listei aqui, elas estão também relacionadas ao que nós chamamos de indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Então a gente desenvolve, aplica no drone, porque a gente curte trabalhar com drones, a gente gosta de emoção, mas aí depois você pode levar todos esses conhecimentos e aplicar esses conhecimentos no ambiente profissional, no ambiente industrial. Então é por isso que a gente tem uma equipe de drones dentro da nossa querida RobotBulls. Bom, para você que ficou até aqui, e passou aí por esse primeiro voo, vamos agora, de uma forma superficial, mas para a gente entender de uma forma geral, quais são os principais componentes de um drone. Seja aquele drone caseiro, aquele drone homemaker, aquele drone que você fez, aquele hands-on, que você comprou todas as peças na internet, montou, testou, calibrou, derrubou, quebrou tudo e comprou de novo, até os drones mais, digamos assim, completos do mercado. Quais são as principais partes, ou seja, aquelas partes essenciais que quase todo drone acaba tendo. Então vamos dar uma olhada de uma forma um pouco mais rápida agora, e quem ficar curioso, eu vou estar à disposição no chat ao final do vídeo. Então ao longo do vídeo vocês podem ir mandando aí as dúvidas de vocês, os questionamentos, ou se quiser comentar, se quiser bater um papo, eu vou estar disponível no chat durante esse vídeo todo, Então fiquem à vontade para a gente conversar. Então nós temos alguns dos principais componentes. Como que a gente pode montar um drone? Aqui vai um exemplo de um drone que a gente acabou montando lá na RobotBulls, que tem peças similares a essa, mas eu tenho placa controladora, então
vou pegar aqui a minha canetinha, né? A gente tem placa controladora, nós temos o frame, nós temos aqui os sistemas de telemetria e comunicação, nós temos o GPS, a bateria, as ESCs que controlam a potência nos motores, que são os nossos rotores, as hélices e o controle remoto. Temos outros componentes que nós vamos comentar logo em seguida. Bom, a placa controladora de voo, nós colocamos aqui alguns dos principais modelos de placas controladoras do mercado. Existe uma grande variedade, se você fizer uma pesquisa você vai ver que elas são inúmeras. Essas placas elas possuem várias interfaces, né, já pré-configuradas para receber conexão de telemetria, GPS, controle remoto e assim por diante. Então nós temos aqui alguns dos principais exemplos do mercado. Fiquem à vontade para depois pesquisar sobre eles. Nós temos também os frames. E aí os frames eles são os mais variados possíveis, né? Os esqueletos ou quadro, né, do seu drone. Nós temos frames, né, para FPV, então o pessoal costuma construir, né, em polímeros de plástico, em fibra de carbono e muitas vezes até realizam impressões aí ou 3D ou trabalham com corte a laser de um material de madeira, né? No caso, por exemplo, o corte de placas de MDF. Então, são diversos materiais, é claro que vai variar o custo, as aplicações e os formatos dos drones, mas o esqueleto, né, o frame do drone é um dos elementos que dão uma característica muito peculiar para cada tipo de drone. Nós temos os motores, né? Os motores eles podem ser os motores com escova, né? Ou os motores conhecidos como motores sem escova, ou os brushless. Os brushless são os motores mais utilizados, que são aqueles motores sem escova, né? Os quais aí são utilizados na maior parte dos drones por garantirem uma melhor eficiência e uma maior vida útil dos motores. Bom, nós temos algumas relações para os motores, né? Esses motores eles são muitas vezes motores leves, né? Mas nós temos que levar em consideração os pesos dos motores devido à capacidade da nossa bateria. Nós temos algumas coisas que devem ser muito bem observadas nos motores. Eles são motores de alta rotação, então eles possuem uma relação, né, dada em kV, que é uma relação do RPM por volt. Então, por exemplo, se você compra um motor para o seu drone e ele tem uma relação de 900 kV, né, significa que para cada 1 volt aplicado, ele vai rodar a 900 mil rotações por minuto. Então, tem que ficar atento na hora de você comprar os motores, porque os seus motores, né, na maior parte das vezes, eles precisam ter compatibilidade com o seu frame, né, porque os parafusos de fixação eles têm que ser adequados. Se você não tomar cuidado com isso, você pode ter incompatibilidade entre o frame e os rotores. É claro que existem adaptadores e também existe a possibilidade de você mesmo construir o seu frame e aí você já constrói ele de forma adequada a receber os motores que você dimensionou para o seu drone. Nós temos as hélices. Essas hélices elas têm características de serem leves e resistentes. Um exemplo de material são polímeros de plástico ou fibra de carbono, né? Elas são susceptíveis aos danos. Muitas vezes o pessoal utiliza os protetores de hélices para protegê-las aí no caso de riscos de acidentes. Mas o problema de você colocar os protetores de hélices é que você aumenta o peso do seu drone e diminui aí a autonomia de voo dele. Temos também, né, dentro desses conjuntos de hélices, né, o que nós chamamos aí de props, né, que são os propulsores, que aí você precisa tomar cuidado, porque dependendo do motor escolhido, você tem que escolher um determinado tipo de hélice, né, e aí você precisa saber se a sua hélice está num tamanho adequado para as especificações do seu motor. Então, geralmente, quando você tem um RPM mais baixo, você trabalha, né, com
hélices maiores. Quando você tem um RPM mais alto, você pode trabalhar com hélices menores. E assim vai essa relação. Então não é tão simples assim. Embora alguns sites te ajudem muito no projeto dos seus drones, você encontrar uma boa relação entre os motores e as hélices, o tamanho do seu drone e a carga que você vai ter que levantar. Nós temos aqui, dentro dos principais componentes então, né, o conjunto frame e as hélices, né, que formam as características do nosso drone. Então ele pode ser um hexacóptero, ele pode ser um octacóptero, ou ele pode ser um hexacóptero de 3 braços, onde, né, cada um dos motores aqui em um dos braços do drone, curiosamente, essas hélices elas rodam, giram uma para cada lado o tempo todo. Como nós temos vários tipos de configurações de drones, nós temos os drones que andam, né, neste sentido. Então são os drones aqui que têm esse formato de cruz, mas o mais comum são os hexacópteros, que são esses nossos amiguinhos aqui, que tem um X formando em relação à frente do drone, né? Aqui a gente mostra o que acontece, né, com a intensidade dos motores para realizar determinados movimentos, né? Então aqui tem um resuminho de algumas possibilidades de como controlar, né, a intensidade, né, o RPM das hélices, né, para que a gente possa fazer determinados movimentos com o drone, né? Então aqui nós temos algumas possibilidades de combinações entre esses motores. Quando a gente tem as duas cores aqui no mesmo motor, é porque eu tenho uma hélice girando para um lado e outra hélice girando para o outro, presas ao mesmo braço. Quando nós temos uma cor em cada círculo, né, nós estamos delimitando aqui que as hélices vermelhas giram em um sentido e as azuis giram em um sentido oposto, né? Dentre os componentes principais nós temos as ESCs. Como que eu controlo o RPM, ou intensidade, a velocidade dos motores do meu drone? A placa controladora envia um sinal de controle para as ESCs que realizam, né, o controle de velocidade dos motores. E isso está diretamente ligado com a sensibilidade de resposta do seu drone. Nós temos a bateria. Talvez as baterias sejam o calcanhar, né, de Aquiles dos drones hoje, devido às questões de autonomia, né? A maior parte dos drones comerciais, independente da aplicação, tem uma autonomia aí entre 15 e 20 minutos, no máximo 25 minutos, porque você não pode aumentar tanto o peso do seu drone, colocando baterias superdimensionadas, e nem colocando baterias muito pequenas, subdimensionadas, que dariam uma autonomia muito pequena. Então, quando a gente tem essa relação de compromisso, né, a maior parte das aplicações aí, elas nos levam a uma autonomia de drones em torno de 15 a 20 minutos. Então nós precisamos de novas tecnologias para os drones, do ponto de vista das baterias, assim como os carros elétricos vão precisar e outras aplicações que estão vindo, né, durante esse processo dessa nova revolução industrial pela qual nós estamos passando. Sensores de vários tipos, como o barômetro, né, que é um sensor de pressão, os sistemas de geoposicionamento, acelerômetros, giroscópios, todos eles para nos dar informações sobre posição, velocidade, aceleração e outras informações sobre o drone que são necessárias para pilotar e controlar o nosso drone. Nós temos o sistema de rádio, né, que é formado pelo controle, um sistema de recepção do sinal do controle, tá? E nós temos aqui também o sistema de telemetria, que envia todas as informações do drone, como velocidade, posição, localização, né, altitude do drone, para uma estação de solo, que pode ser o próprio controle ou até mesmo um computador, né, conectado ao seu drone por meio de um módulo de telemetria. Beleza? Bom, nós mostramos aqui na nossa apresentação algumas especificações de frames
Então, notem que existem especificações, e isso aqui é interessante para quem quer montar um drone, é que muitas vezes quando você vai comprar, né, um frame, ele já te dá algumas especificações sobre o tipo de motor, o tipo de ESC e o tipo de props, né? As props, elas são as hélices dos motores. Então toda vez que você for montar um drone, uma das dicas é talvez começar pelo frame, porque aí quando você define o frame, né, o quadro, o esqueleto, o fabricante ele começa a te indicar possíveis configurações adequadas para aquele tipo de frame, e aí você começa a montar o seu quebra-cabeça. Então essa é uma dica bastante interessante para quem quer começar a montar um drone do zero. Nós temos os motores, aqui tem um exemplo de escolha de um motor, né? Nós optamos sempre pelos motores do tipo brushless, sem escovas, né? Aí aqui nós temos aquele dado 920 kV, significa que para cada volt de tensão eu tenho 920.000 rotações por minuto, né? Então é uma velocidade de rotação muito alta. O tipo de bateria que você vai ter que utilizar, né, de 2 ou 3 células, a corrente máxima da bateria, e aí você começa a especificar a partir do motor, que está diretamente ligado ao frame, especificar tanto as ESCs, que são, né, que controlarão a potência dos motores, quanto a bateria que vai alimentar tudo isso. Então, notem que é sempre um quebra-cabeça. Comecem pelo frame, definam os motores, as ESCs, que são as controladoras, e depois a bateria. Do ponto de vista de controle lógico, as placas controladoras, elas são compatíveis com a maior parte desses equipamentos de hardware. Então, se eu puder dar uma receitinha, defina o frame, os rotores, os motores, as ESCs e a bateria, nessa sequência. Bom, nós temos aqui um exemplo de ESC, né? Essas ESCs elas trazem a amperagem contínua delas, a amperagem máxima e o tipo de bateria, né, que pode ser conectado a esse tipo de ESC. Então aqui a gente traz um exemplo, né? A gente pegou um exemplo aí, a equipe, né, que providenciou essa apresentação não foi criada só por mim, agradeço a todos os membros da equipe que me ajudaram. Então a gente tem aí um exemplo de ESC. Depois nós temos as baterias, né? As baterias, nós temos aqui um exemplo de uma bateria utilizada em um drone do laboratório. Então você traz aqui, né, a capacidade da bateria em miliamperes, então essa é uma bateria de 7.000 miliamperes, ela é uma bateria de 3 células, então ela fornece 11.1 volts, e aí esse dado 40C que aparece aqui na bateria, ó, é interessante porque você tem que multiplicar 40 vezes 7.000 miliamperes, que são 7 amperes. Isso nos dá aqui, né, 280 amperes, que é o máximo que essa bateria consegue fornecer. Se cada um dos motores, né, precisar, por exemplo, de 50 amperes, 4 rotores, né, para um quadricóptero, eu teria 200 amperes de consumo, então eu tenho uma margem de 80 amperes para os picos aí. Então é sempre bom você relacionar, né, essa capacidade da bateria, ela tem que ser superior, né, à corrente necessária para ser fornecida para as 4 ESCs que vão alimentar os 4 motores. Então, olha que o quebra-cabeça é maior do que se imagina. E se você precisar de ajuda, a galera da RobotBus está aqui disposta a te ajudar, eu estou disposto a te ajudar se você quiser montar o seu próprio drone. Bom, e aí, né, nós já vimos as aplicações como alijamento de cargas, velocidade, captura de imagens, agricultura, sistemas de navegação, e aí a gente chega aqui num ponto muito importante. Como que eu vou pilotar o drone sem muitas vezes ter visibilidade direta com ele? Eu preciso estar conectado a câmeras, sensores, né, que me deem informações fidedignas, né, informações fiéis sobre a posição desse drone, a altitude, onde ele se encontra. E aí nós temos, por exemplo, né, alguns sistemas de navegação. Então nós colocamos aqui alguns desses sistemas
de estações de controle de solo, né, que nós chamamos de estações de solo, disponíveis no mercado, né, como a APM Planner, né, nós temos aí o Key Ground Control e o Key Ground Control Pro, né, como alguns exemplos. Nós temos aqui o exemplo do Mission Planner. O Mission Planner vem de uma plataforma open source, né, compatível aí com o sistema operacional Windows e OS, né, e ele nos dá aí as principais informações sobre o nosso drone. Então você conecta o seu computador estação de solo ao drone via uma conexão USB, faz todas as configurações do drone e configura essa plataforma para ela ser a sua estação de solo. Então é a partir dela, em solo, instalado em um computador, é que você vai ter todas as informações sobre onde está o seu drone, em que situações ele se encontra, e também você pode traçar rotas, realizar planos de voo, né, para que o seu drone faça um voo de forma automática. Isso é muito interessante. Então, se você tem um drone, está pensando em construir um drone e quer trabalhar com uma estação de solo e quer utilizar o software open source, o Mission Planner é uma boa opção. Então, nós temos aqui na estação de controle de solo uma tela. Essa tela ela envolve várias informações, tá? Elas estão disponíveis aqui do lado direito da tela. Não vou me ater a elas, mas se alguém ficou curioso e quer receber essa apresentação, é só falar comigo que eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês. Só me encontrar aí na internet que nós teremos prazer em enviar essa apresentação. Então notem que todas essas 15 informações estão presentes na tela e isso te ajuda muito a pilotar o seu drone, principalmente quando você não tem uma linha divisada direta com ele. Né? E aí nós temos aqui comandos importantes de navegação, como definir waypoints, né? A decolagem, que nós chamamos de take-off, né? O return to launch ou return to home, que são funções de que você aperta um botão e o drone volta para a posição de onde ele decolou. Né? Nós temos o land, né? Que é a aterrissagem. Temos alguns termos técnicos aí voltados à pilotagem de drones que são bastante interessantes também. Os modos de voo que você vai encontrar para configurar o seu drone, como Stabilize, Out Hold, Loiter ou Off Loiter, né? E Return to Launch, que são os principais. O Stabilize ele não possui nenhum tipo de controle automático e nem de GPS, então o Stabilize é para quem quer muita emoção. O Out Hold ele tem uma aceleração do drone controlada de forma automática, né? E o drone ele vai ser controlado somente, né, a direção do drone. Nós temos o Loiter, que é o modo GPS, multirotor, né, que tenta manter a sua posição atual e assim por diante. Então, se você for pilotar um drone, primeiro dê uma pesquisada aqui nos modos de voo. Bom, quanto à pilotagem, nós temos 3 tipos de movimento, basicamente. Nós temos o roll, o pitch e o yaw. Então, considerando que essa é a frente do drone, né, o pitch é um movimento onde você coloca o nariz do drone para baixo ou para cima, então ele gira em torno desse eixo verde. O roll é aquele que você deita o drone para a direita ou para a esquerda, né, e aí você faz o movimento de andar para um lado e para o outro. E o yaw é o movimento em que ele gira em torno do próprio eixo. Certo? Então, quando você faz o roll, é um movimento que faz o drone andar para a esquerda e para a direita. Né? Quando você faz o pitch, ele vai para frente e para trás. Quando você dá o yaw, ele gira em torno do próprio eixo. E ainda tem o comando de throttle, que faz o drone subir e descer em relação ao eixo do yaw. Beleza? Então, roll, pitch, yaw e throttle, que é subir e descer o drone. Nós temos aqui o movimento de pitch, que é jogar o nariz para frente e para trás. Nós temos o movimento de roll, que é jogar o drone para a direita ou para a esquerda. Nós temos o movimento de yaw, que é girar em torno do próprio eixo. Né? Os movimentos principais do drone, né? Quando você quer subir o drone, você coloca mais intensidade em todos os rotores ao mesmo tempo. Quando você faz os movimentos de pitch,
você coloca mais potência ou nos dois motores da frente ou nos dois motores de trás. Quando você quer fazer o roll para a esquerda, você coloca mais potência nos motores da direita. Quando você quer ir para a direita, você coloca mais potência nos motores da esquerda. Quando você quer fazer um yaw rotacionando para a esquerda, você coloca mais potência nesses dois motores. E quando você quer rotacionar para a direita, você inverte essa quantidade de potência. Vale ressaltar, pessoal, que os rotores do drone, eles não mudam o sentido de giro. E isso é um pensamento que muitas vezes o pessoal tem e que é um pensamento errado. Nós movimentamos o drone em roll, pitch, yaw e throttle, mudando a intensidade, ou seja, a rotação dos rotores de forma coordenada. E quem define quais e como esses rotores aumentam e diminuem a intensidade é a placa controladora do drone quando ela recebe, o sinal do seu controle remoto. Bom, esse é o controle mais convencional utilizado. Então, na mão esquerda, os movimentos para cima e para baixo são o throttle, que fazem o drone subir e descer, e os movimentos para a esquerda e para a direita são o yaw, que fazem o drone girar em torno do próprio eixo. Na mão direita, nós temos o roll, para a direita e para a esquerda, que faz o drone deslizar para a direita e para a esquerda, e nós temos o pitch, que faz o drone ir para frente ou ir para trás. Então, esses são os comandos convencionais. Você pode inverter esses controles, a maioria das plataformas te permitem fazer reconfigurações do controle, assim como o controle do seu videogame. Então, nós temos aqui alguns comandos, algumas animações mostrando aí comandos de yaw, girando em torno do próprio eixo, e comandos de pitch, jogando o drone para frente aí, por exemplo. Então essa animaçãozinha ela é bastante interessante. Nós temos aqui os comandos yaw e pitch sendo dados ao mesmo tempo. Eles fazem aí com que o drone faça esse movimento circular. Isso é bastante interessante, a combinação de movimentos. Então, para mostrar um pouquinho dessa brincadeira. Antes de terminar, não posso deixar de falar sobre as regras do jogo. Hoje nós temos a Anatel, que é responsável, a Agência Nacional de Telecomunicações, responsável por homologar os sistemas de radiofrequência dos drones. Nós temos a ANAC, que faz todo o controle do espaço aéreo, a Agência Nacional de Aviação Civil, que ela é responsável pela definição das normas, do espaço aéreo, não do controle. E nós temos o DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que define todas as regras e controla tudo isso aí. Então, todos os drones eles precisam ser homologados pela Anatel e eles precisam ter registro, tanto na ANAC quanto no DCEA. E se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai descobrir como que você faz para poder deixar o seu drone regularizado. Bom, os sistemas de homologação da Anatel, ele se chama Mosaico, onde você pode fazer essas consultas. Na Agência Nacional de Aviação Civil, faltou um azinho ali, o sistema de homologação se chama CISSANT, que é o Sistema de Aeronaves Não Tripuladas, e no DCEA é o SARPAS, onde você vai fazer uma solicitação de acesso de aeronaves remotamente pilotadas. Então, lá você faz o registro do seu voo, Então, pessoal, se liguem nessas dicas, porque se você quiser andar na linha, você precisa se atentar às regras de homologação e permissão de utilização do espaço aéreo. Bom, alguns cuidados simples. Voar abaixo de 120 metros, a maior parte dos drones já é configurada para não ultrapassar isso aí. Outra coisa importante é tomar cuidado com a proximidade de pessoas do drone. Você não pode voar a menos de 30 metros de terceiros, você não pode se aproximar de propriedades privadas, porque isso pode te levar à invasão de privacidade. Então, tomem todos os cuidados. Muito cuidado com os fios elétricos, que muitas vezes eles desaparecem, tanto na imagem da câmera quanto na nossa visada direta. Cuidado com os carros, com as pessoas. Cuidado com os animais. Muitos pássaros, muitos cães, eles atacam os drones, por fazer confusão do drone com um outro animal.
E sempre tomem cuidado, nunca voem em condições de chuva, vento forte ou neblina por questões de segurança. Então o melhor céu para a gente voar é durante o dia e de tempo aberto. Bom, muito obrigado para quem ficou até aqui. Estou voltando aqui ao lado desse drone lindo e maravilhoso para agradecer vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui, ter assistido a esse vídeo. Espero ter motivado vocês, ter trazido um pouquinho, mesmo que de forma muito rápida e ainda superficial, um pouquinho de conhecimento sobre esse mundo dos drones, passar um pouquinho, né, daquilo que eu e a minha equipe aqui na Robot Bulls a gente já conhece aqui no Inatel sobre os drones. Nós realizamos eventos, participamos de eventos, estamos dispostos a ajudar. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né, de feriado, e é sempre muito bom compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Se você ficou encantado com tudo isso, ficou interessado e quer saber um pouco mais, nós temos lá dentro do site do Inatel a página do Laboratório de Robótica. Temos os nossos contatos aí, siga a Robot Bulls também nas redes sociais, siga o Inatel nas redes sociais, siga o professor nas redes sociais, para que a gente possa trocar ideia. Estamos sempre abertos aqui no Inatel, passando esse período de isolamento social e de pandemia. Vocês podem ter certeza, né, que fisicamente nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-los, e enquanto isso, nós esperamos poder interagir com vocês aí do outro lado da melhor forma possível. Agradeço em nome do Inatel aqui a oportunidade. Muito obrigado, né? Tenham todos aí um excelente 2020. Não deixem de buscar as oportunidades nesse momento difícil que nós estamos passando. Eu acredito que é nesses momentos em que nós nos reinventamos e que nós conseguimos muitas vezes as nossas maiores oportunidades. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E aí, estou disponível no chat para a gente bater um papo. Um grande abraço e até a próxima, galerinha. Valeu!